É isso, estamos de volta falando aqui direto de Buenos Aires, em frente ao hotel do Fluminense, que chegou agora há pouco, no finzinho da tarde, aqui na capital argentina, para se concentrar, dar aquela descansada e amanhã partir com tudo para cima do Lanús nesse primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. O frio, como eu disse ontem, né, não tá um friozinho bem ameno, friozinho tranquilo, amanhã não tem previsão de chuva. Teve um jogo recente lá em Fortaleza, o estádio do Lanús, que acabou prejudicando bastante o gramado, então a gente não tem previsão de chuva para amanhã. Ainda bem, galera que está aqui, até onde eu sei, mais de 500 pessoas estarão aqui em Buenos Aires. Tem uma galera chegando ainda para acompanhar o jogo de amanhã em loco. E claro, a gente, como sempre, marcando presença aqui lado a lado com o Fluminense para trazer para vocês todos os detalhes desse jogo que pode, a gente espera, deixar a classificação mais próxima, né? Para a gente decidir no Maracanã já em condições mais favoráveis. E o Fluminense desembarcou aqui em Buenos Aires, dá para dizer com novidade em termos de ausência, porque Santi Moreno não veio com a delegação. Santi Moreno está fora da partida, Paulo Henrique Ganso também está fora do jogo, mas já era de se esperar. Ele sentiu um problema na panturrilha, passou por exames, a gente não tem ainda informação em relação à lesão dele. Provavelmente o clube vai divulgar amanhã, a gente vai tentar descobrir antes, né? Mas ele já passou por esses exames. E também o Samuel Xavier, que já estava fora, está lesionado, vai ficar mais um tempo fora também. Thiago Santos não vinha aqui desembarcando, mas o Santi Moreno é certo. E surpreende porque a gente até ficou na dúvida, durante aqui a live, o Giro do Jornada, agora há pouco, quem estava ao vivo com a gente lá no Jornada acompanhou também a chegada do Fluminense ao vivo. A gente até ficou na dúvida porque, não na dúvida não, né, mas uma certa surpresa, porque o Santi acabou de chegar, é um jogador que o Fluminense contratou, investiu e fica fora desse jogo, um jogo que é importante, foi titular do time reserva contra o Corinthians, e de fato não foi bem, né? Não fez uma boa partida, pelo contrário, foi uma atuação bem fraca do Moreno, e até agora, assim, do pouco que a gente pôde ver, que ele esteve em campo, realmente foram atuações apagadas, né? Sem nenhum tipo de brilho. Então ele fica fora, o John Kennedy, que ficou fora contra o Bahia, está relacionado, veio para cá. Talvez seja o John Kennedy o excluído da relação, porque estão aqui 25 jogadores, 23 são de fato relacionados ali para a partida. Sempre corta um goleiro, o Pitaluga deve ficar fora, e aí mais um jogador vai ser cortado. Então, levando em consideração que os zagueiros são 2 no banco, Ignacio e Manuel já está à conta, tem 2 laterais também para cada lado, à conta, volantes também não tem sobrando. Então, cara, provavelmente tem Riquelme e John Kennedy que estão aqui, enfim, Keno também veio para o jogo, mas provavelmente eu acho que vai acabar sobrando para o John Kennedy, para ficar fora dessa relação aí. Mas enfim, vou trazer para vocês aqui como foi o desembarque do Fluminense aqui em Buenos Aires, e na sequência a gente volta com mais informações. Você pode interagir comigo também, mas só não podemos fazer O Fluminense desembarcando aqui agora, neste momento, em Buenos Aires. Vamos acompanhar aqui o desembarque. Pode ser essa porta. Isso aí. Relaxa.
já venceu mais jogadores já, mas a posição fraca. E a gente simplesmente não consegue ter direito de jogadores de posição. O Lessa tá jogando aqui, passou certa, o Lessa pegando o Silvio melhor ali, vai dar até mais um, essa explosão tá tudo bem. Tá tudo difícil. Bom, a questão é, o Renato vai mudar o time para amanhã? A chance do Acosta, por exemplo, ser titular, a gente discutiu isso mais cedo. A gente estava até brincando no giro, brincando não, estava debatendo realmente no giro agora há pouco, falando sobre o fato dele merecer jogar, dele merecer ser titular em relação ao Nonato, né? Eu acho que até merece, cara. Já falei sobre isso, eu acho que o Acosta já demonstrou qualidade nas oportunidades que teve para ser titular no lugar do Nonato, que é um jogador que teve uma queda de rendimento ali depois da Copa do Mundo. Eu acho que também é um fato, ninguém discorda. E não dá para discutir também a questão técnica, qualidade técnica. O Acosta é um jogador muito mais talhado para armar, para chegar na área, para dar assistência. Já viu que ele tem essa capacidade e é um jogador que está assim, se dedicando bastante na marcação também, se movimentando. É um jogador com muita mobilidade em campo e isso é bastante interessante. Mas eu falei, cara, se eu estivesse no lugar do Renato, fosse minha responsabilidade para escalar o time amanhã, talvez eu mantivesse o time com 3 volantes. Pela questão de ser a equipe que mais se encaixou dentro do trabalho dele, pela sequência, e sabendo que aqui é um jogo também que não dá para você arriscar tudo, é só o primeiro jogo. Mas eu acho que o momento é para a Costa ser titular. Então, a partir de volta, eu já viria com a Costa. Para o jogo de hoje, eu não vou criticar aqui o Renato, até porque foi o que ele falou na coletiva, e é verdade. Um time com 3 volantes, ele pode ser ofensivo, gente. Depende da postura da equipe. Eu sempre falo muito mais sobre postura do que propriamente um ou outro jogador, porque a gente vai discutir, vai criticar, vai falar, mas pode jogar o Acosta, pode jogar amanhã, o Fluminense poderia estar com, sei lá, com o John Arias de novo, numa realidade que isso fosse possível, e ter uma postura covarde, ficar lá atrás, só esperando, jogando pelo empate e fazer um jogo irritante, mesmo com os melhores jogadores em campo. Então a postura ela define muito. E o Fluminense vem para cá, a gente vai falar mais sobre isso no pré-jogo de amanhã, mas o Fluminense vem para cá, não vem para... Não, se conseguir um empate, tá bom demais. É isso. Não é, com todo respeito ao Lanús, mas assim, o Lanús não é um time com histórico gigante como é o Boca, como é o River, como é o Racing jogando no cilindro. É diferente, assim, o Lanús é uma equipe mediana, que é um clube que tem uma estrutura fantástica, absurda. A galera que foi lá hoje falou que o negócio é assombroso, a estrutura do Lanús, tá? Um clube de bairro. É um negócio assombroso. Para quem não sabe, Lanús é uma outra cidade, né? Não é um bairro de Buenos Aires, mas é como se fosse uma região metropolitana de Buenos Aires. É um pouquinho distante daqui. E os caras, assim, tem mais de 8 campos no CT, só a base treina ali, fora profissional. O estádio é um negócio enorme para um clube, né, desse tamanho. Inclusive, onde o Germancano começou, né? Cara, seria muito incrível se o Cano não for titular amanhã, como não deve ser, ele entrar e fazer um gol.
onde tudo começou. Ele começou a carreira ali, a camisa 14 do Cano é homenagem à barra do Lanús. Então ele tem uma relação muito íntima com o clube. Para ele vai ser certamente algo muito, muito especial. Que seja uma noite especial em termos de gol também, que ele possa entrar em algum momento e fazer o gol se ele não for titular. Mas é isso, o Fluminense chega aqui para vencer o jogo, não é para... Não, vamos jogar para um empatezinho, se der qualquer coisa. Não. É um time que tem condições de vencer o jogo. De chegar aqui, Fluminense, Vélez, amigos, torcedor do Vélez passou aqui agora. Amigos. É incrível essa relação do Fluminense com o Vélez também, né? Mas, enfim, é isso. É um jogo que a gente vai debater mais sobre isso no pré-jogo. É um jogo para chegar aqui para buscar a vitória. Mas aí o jogo foi difícil, teve um jogador expulso, ficou complicado. O empate, beleza. Que seja valorizado o empate depois do jogo. Mas é para chegar aqui para vencer e para ir para o Rio de Janeiro com uma situação mais tranquila. Não vai ser um jogo fácil. O Lanús perdeu 2 jogos em casa só esse ano. Vamos falar também mais sobre eles no nosso pré-jogo. Não tem nada de jogo fácil. Ninguém está falando que é jogo fácil. Mas o Fluminense tem time para chegar aqui e se impor. Acho que essa é a questão. Então a gente deve ter a escalação que foi a campo contra o Bahia, né? Ali na Copa do Brasil, tirando o Samuel, claro. Entrando ali o Guga e o Fidelis. O Guga deve voltar a ser titular com o Fidelis no banco. Aí o resto, Thiago Silva, Freitas René, Hércules Martinelli, Nonato, Concerna, Canóbio e o Everaldo, tá? A gente volta com mais informações e, claro, o nosso pré-jogo direto aqui de Buenos Aires para essa cobertura de Lanús e Fluminense amanhã lá em Fortaleza.